eu não sei nem porque eu vim hoje. Minha saúde é ótima, graças a Deus. Você não está entendendo nada. E a Rafá vai muito mais além do que uma doença no corpo e na alma. É uma reparação. Você percebe como a preocupação fere o coração de Deus? Mas a amargura fere mais. Porque a amargura é quando a gente vai deixando, a gente vai deixando a dor entrar. A gente vai deixando a dor entrar de tal maneira que tem uma hora que a gente desacredita de Deus. Quando a amargura entra, a gente está dando uma resposta para Deus. Deus, o Senhor errou, isso é perigoso. Se duvidar que Deus pode acertar já é ruim, imagina acreditar que Deus errou. O Deus que cura, quando tudo que você recebe é sofrimento. Cura aquilo que você tem guardado. Cura aquilo que você não fala para ninguém. Cura aquilo que você está tentando gerenciar ao invés de entregar. Ele é o Deus que cura, para que outros também sejam curados. Glória a Deus. Glória ao nome que está acima de todos os nomes. Que manhã tão linda, mais uma manhã na presença do Senhor. E nós estamos no meio de uma série de mensagens sobre os nomes de Deus. E eu tenho certeza que a gente está aprendendo muito mais do que vocabulário. Nós estamos aprendendo facetas do caráter de Deus. Estamos conhecendo a Deus de forma íntima, de forma profunda. Estamos entendendo quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. No domingo passado, nós conhecemos o Yahvé Shalom, o Deus que é a nossa paz. Paz em momentos de aflição, paz em momentos de angústia. E se você por um acaso está assistindo essa mensagem agora e não sabe, você pode assistir a primeira palavra, Yahvé Shalom. E hoje nós vamos aprender sobre o Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que toca e o que estava doente passa a ficar são. Então eu quero que você deixe seu coração bem aberto, a sua mente assim bem ativa, que você preste o máximo de atenção, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela tem um antes e depois na nossa vida. Todos nós precisamos de um toque de cura do Senhor. Quem crê nisso? Eu tenho certeza que a Rafá está aqui para curar a mim, a você que está aqui presencialmente, a você que está nos assistindo ao vivo ou online essa mensagem. Se você está aqui nos acompanhando, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que a palavra que nos edifica aqui, edifica você aí, alcança seu coração. Coloca aí nos comentários de onde você fala, quem você é, quando você está assistindo essa mensagem. Eu amo ver que às vezes uma palavra que a gente pregou 5 anos atrás, vem alguém assim no YouTube e coloca assim: eu estou assistindo essa mensagem em 2026, mais alguém? E eu fico pensando que essa palavra que nós vamos receber hoje aqui, alguém em 2030 vai dizer: eu estou assistindo essa palavra em 2030. Você consegue perceber o poder que existe nas redes sociais em levarmos o evangelho hoje e pensar que essa palavra vai alcançar alguém no ano que vem, e daqui a 2 anos, e daqui a 3, e daqui a 5, e daqui a 10. Alguém que vai precisar de cura vai ser alcançado por essa palavra. Então, glória a Deus, porque temos esse instrumento tão poderoso. Então, quero que você também se sinta amado. Você está longe, mas está perto, aqui no nosso coração. Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura. A gente falou no domingo passado que os nomes de Deus e como Deus se revelou, os seus nomes, nem sempre foram em momentos de alegria, de celebração, de festa, muito pelo contrário. Foram em momentos de dor, de aflição, de incertezas, de dúvidas, de inseguranças que o Senhor veio e se revelou. E eu amo que Deus se revela para a gente no momento que a gente mais precisa. Hoje nós vamos ver esse momento em que o Senhor se revelou, o Yahvé Rafá. Foi em um lugar que no original, no hebraico, o nome significa amargo. Ele se revelou o Deus que cura no meio da amargura. E eu quero falar sobre isso, sobre cura, restauração, mas não simplesmente do corpo, porque a restauração que Deus faz é completa, mas também uma restauração da alma. Hoje nós vamos falar sobre amargura, vamos falar sobre perdão, porque muitos de nós estamos vivendo assim e não estamos percebendo.
A dor, ela é perigosa demais. A gente não pode brincar com a dor. Porque a dor, às vezes, ela gera movimento na nossa vida. Começa com uma dor, começa com uma palavra dita fora do lugar, começa com uma ferida feita por alguém, uma traição, começa com uma injustiça não reparada. E quando você vê, ela se transforma numa mágoa. E aí você já está com a mágoa no coração. É mais do que a dor. E aí a mágoa continua, você não trata aquela mágoa. E aí aquela mágoa se torna um rancor. O rancor já é mais pesado que a mágoa. Você não trata o rancor, ele continua em movimento. Do rancor vai para um ressentimento. Aí você já está ressentido. Depois do ressentimento você não cura, aquela dor continua em movimento. Quando você vê, ela se transforma em amargura. E a amargura, ela faz a pessoa olhar para a vida com uma lente obscurecida. Tudo fica distorcido. É aquela memória em que tudo é puxado a partir do problema, da dor, da aflição. Talvez você chegou aqui nesse lugar e o seu coração tem um pouco de amargura. Eu preciso te dizer, existe um nome de Deus para esse lugar. O nome é Yahvé Rafa, aquele que cura. Porque às vezes a amargura veio dessa dor não tratada, mas de dores sedimentadas ao longo do tempo. Rejeições, traições, aflições. Só quem já sofreu muito sabe como é difícil lidar com a dor. Tem horas que a gente diz, eu estou amargo, mas eu nem percebi que eu fiquei amargo. Porque às vezes é assim. Parece que depois de uma dor vem uma segunda, não dá tempo nem de tratar a primeira, a gente vai tentar tratar a segunda. Aí vem uma terceira, a gente está tratando a terceira. E quando a gente vê, o coração azedou. Yahvé Rafa se revelou num lugar chamado Mara. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, do verso 22 ao verso 23, por favor. Se você não tem sua Bíblia aí, não tem problema, você pode acompanhar aqui no nosso telão, ou pode simplesmente ouvir. Tenho certeza que você vai conseguir compreender o texto bíblico, porque aqui na nossa igreja nós prezamos por isso, que você entenda as escrituras, que você compreenda aquilo que vai ser falado, para que você possa aplicar na sua vida, para que você possa ser restaurado. Êxodo capítulo 15, do verso 22 ao 23 diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. Eles saíram ao deserto de Su e caminharam por 3 dias sem encontrar água. Fala comigo, 3 dias. Gente, eu não sei vocês, mas se você fica 10 horas sem beber água, sua boca já começa a ficar seca. Alguma coisa já está dando errado no seu corpo. Agora você imagina ficar 3 dias sem beber água. E mais, ficar 3 dias sem beber água em um deserto seco e árido. É o que aconteceu aqui. Eles ficaram 3 dias sem encontrar água. Chegando a Mara, não puderam beber a água de lá, porque era amarga. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. Eu quero que você entenda o peso disso, o peso dessa história. Moisés tinha acabado de levar o povo de Israel em direção à terra prometida. Eles tinham visto um dos maiores milagres que o olho humano nunca viu. O Mar Vermelho se abriu. Eles passaram a pés enxutos. Eles estavam vivendo um momento assim apoteótico de libertação. Depois de 400 anos de escravidão, agora eles eram livres. E não somente livres, eles tinham visto um grande milagre, um mar se abrir no meio para eles passarem. E de repente, depois desse grande milagre, eles precisam andar no deserto de Su por 3 dias sem encontrar água. E aí, de repente, quando eles conseguem encontrar água, eu imagino a expectativa. Meu filho, você ficar 3 dias sem beber água. Quando você vê água, você vai assim, ó. Eu fico falando aqui 1 hora, eu tenho que estar bebendo água. E quando eles foram beber a água, a água era amarga, braquish. Essa era a palavra no original. Era uma água misturada, água doce e água salgada. Não era a água propriamente dita do mar, 100%, mas ela era uma mistura de uma água doce com uma água salgada. Impossível de se beber. E a palavra usa a expressão Mara, amarga. A mesma expressão usada na história em Ruth. Quem lembra do livro de Ruth? Quando Noemi perde o marido, perde os filhos, tem de voltar à sua terra.
E aí ela disse, não me chame mais de Noemi, que significava agradável. Agora me chame de Mara, porque agora eu estou em amargura. É o mesmo nome, a mesma semântica da palavra, amargura. Mara é o nome que se dá a uma dor profunda que não encontra uma saída. E muitas pessoas estão em Mara, com uma dor profunda que não encontra saída. Aí você me pergunta, mas por que Mara? E o que é que Mara revelava sobre o povo? Revelava o que estava dentro do seu coração. Porque o povo tinha acabado de ver um milagre lindo que o Senhor tinha feito. O povo tinha visto a mão do Senhor cuidar deles o tempo todo, 24 horas por dia. Mas eles estavam com o coração cheio de queixas, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de ingratidão. Eles não conseguiam ver a boa mão de graça do Senhor. Eles só tinham amargura no seu coração. Eles se queixavam sobre Moisés. E por que nos trouxe aqui? Para perecer. E eu fico imaginando 3 dias o tanto que o coitado do Moisés não deve ter ouvido. Eu estou com sede, eu estou com sede. Deve ter choro, reclamação. Tirou a gente do lugar bom para a gente morrer com sede no meio do deserto. Sabe por quê, gente? A amargura não tratada, ela sempre encontra um alvo. A amargura que não é tratada no nosso coração, ela sempre vai encontrar um alvo. Quando a gente não preenche o nosso coração de contentamento e de gratidão, ele vai ser preenchido de amargura, fato. Se você não preenche o seu coração com o que precisa ser preenchido, a dor, os problemas, as frustrações que acontecem para todo mundo, é normal, é parte da vida, todos nós vivemos, ele vai ser sedimentado por amargura. E quando a gente vê, só tem queixa e ingratidão no nosso coração. Tem gente que diz, eu amarga, jamais. Eu sou uma pessoa tão doce. Mas às vezes tudo que você tem é queixa. Você se queixa do marido, se queixa dos filhos, se queixa da casa, se queixa do trabalho. E eu quero fazer você parar para pensar hoje, que talvez você não tenha percebido, mas você está em amargura. Por quê? Porque você reclama de algo que você não percebeu. Se você não tivesse ele agora, a sua vida estaria bem pior. Tem gente que reclama demais da família, mas se você não tivesse ela, você estaria bem pior. Não é? É ruim encontrar, às vezes, a casa bagunçada. Mas é melhor uma casa bagunçada habitada do que não habitada. Verdade ou não? Às vezes o trabalho não dá o salário que a gente merecia, mas é melhor ter aquele salário do que não ter nenhum e ficar numa fila. Sem querer, a gente vai percebendo que a amargura vai brotando no nosso coração e tudo que a gente tem é queixa. O povo de Israel estava assim. Eles estavam se queixando. E tem uma frase de Charles Spurgeon que eu amo, que ele diz assim, ó, Deus não tira apenas a amargura para colocar a doçura no lugar. Ele transforma a própria amargura em doçura. E aqui tem uma distinção fundamental. Deus não arranca a amargura para colocar a doçura. Ele é capaz de transformar a amargura em doçura. Ele é capaz de transformar aquele ressentimento, aquela dor, aquele rancor no nosso coração em algo doce. Meu querido, ninguém pode fazer isso por você, só Cristo. Se tem alguém que pode transformar o nosso coração, é Cristo. Tem horas que a gente diz, Deus, tá podre aqui o negócio aqui. Tá difícil. Só Ele é capaz de fazer. Mas a gente precisa levar o nosso lugar amargo para Deus. A gente precisa levar a nossa ferida para Deus. A gente precisa parar e pensar, o que é que mudaria na nossa vida se a gente fosse até o Yavé Rafá? Se a gente chegasse com sinceridade até o Yavé Rafá e levasse a amargura do nosso coração, crendo que Ele é capaz de curar. Muitas vezes a gente não recebe cura da amargura, é porque simplesmente a gente não reconhece que precisa de cura. A gente não vai até a pessoa certa, a gente vai sempre para a pessoa errada. Quando o coração está amargurado, a gente vai sempre para alguém que tem piedade da gente, nunca para alguém que pode nos curar. A gente sempre vai para alguém que afagar a nossa ferida. Oh não, fizeram isso com você. É tentador. É muito tentador. E quando a gente é imaturo, geralmente a gente faz essas coisas. Eu olho para a minha vida hoje e eu falo, graças a Deus pela idade. Porque tem coisas que acontecem na minha vida que eu levo até Jesus, mas que quando eu tinha 20 anos eu não levava para Jesus nada. Levava nada para Jesus. Jesus era o último que eu levava. Eu levava para minha mãe, eu levava para o meu marido,
eu levava para minhas irmãs. E eu só não levava para as amigas porque tem coisas que a gente não pode contar a qualquer pessoa, então fica na família. Quando eu era injustiçada, eu sofria alguma dor, eu sempre levava as pessoas em primeiro lugar. Aí a gente vai crescendo em Deus, a gente vai sendo cheio do Espírito Santo, a gente vai tendo maturidade, que às vezes tem uma dor tão grande, que alguém precisa saber? Só o meu Jesus precisa saber. Só o Yahvé Rafá, aquele que pode curar. Só o Yahvé Rafá, aquele que pode tocar. Eu quero que você pense comigo no leproso de Marcos 1. Aquele homem, ele não mandou alguém, ele foi até Jesus. E ele chegou até Jesus, ele faz uma pergunta, ele diz assim, se você quiser, você pode me curar. Perceba que ele não disse assim, se você consegue. Ele disse, se você quiser. A pergunta não era se Deus tinha poder para curar através de Jesus. É se ele tinha disponibilidade para curar. Se ele desejava curar. Claro, aquele homem havia sido considerado imundo pela lei. Colocado à margem pela sociedade. Estava longe da comunidade, longe da família, longe dos amigos. Ninguém o considerava capaz de tocar. Então ele olha para Jesus e ele diz assim, Jesus, se você quiser, porque que você pode, eu sei. Mas se você quiser, você pode me curar. E eu amo que a resposta de Jesus, o texto bíblico em Marcos diz que Jesus, movido de íntima compaixão, toca naquele leproso e diz, eu quero, seja curado. Jesus poderia curar com uma palavra? Poderia. Já tinha feito isso outras vezes? Sim. Mas ele tocou. Porque ele sabia que aquele homem precisava mais do que uma cura na sua pele. Ele precisava entender que existia alguém que era capaz de tocar o intocável. Que era capaz de tocar quando ninguém mais queria tocar. Esse é o nosso Deus. O Yahvé Rafá. É aquele que cura, não de longe, mas de perto. É aquele que vai no lugar da nossa dor, no lugar da nossa amargura, no lugar da nossa aflição e diz, quero, seja curado. É aquele Deus que se aproxima. Ele não é distante. Eu amo que nada na Bíblia está ali por acaso. Quando Jesus diz, eu quero, e toca aquele homem, ele está dizendo assim, eu sou o Yahvé Rafá, o Deus que cura. Mas não simplesmente o Deus que cura, o Deus que restaura. O Deus que cura quando você só consegue ver a amargura. E tem momentos na nossa vida que tudo que a gente consegue enxergar é amargura. O povo só enxergava amargura. Na água, na vida, nos problemas. E graças a Deus que mesmo assim, Ele é o Yahvé Rafá. Porque eu falo, Deus tem paciência com a gente, verdade ou não? E todos os dias estar aqui na presença do Senhor e dizer, Senhor, obrigada. Eu estava ali me deliciando na presença de Deus. Deus, obrigado pelo teu perdão, miserável homem, pecador que sou. Não é? Porque o Senhor nos estende perdão, cura todos os dias, quando a gente só tem amargura para entregar. Ele é o Yahvé Rafá, o Deus que cura, usando aquilo que você não espera. Não é somente quando você só tem amargura, é quando Ele usa algo para cura que você não imagina. O texto continua em Êxodo capítulo 15, versículo 25, diz assim, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Ele a lançou na água e a água ficou doce. Foi ali que o Senhor estabeleceu um estatuto e uma ordem para o povo. E ali o colocou à prova. Tem algo fascinante aqui nesse texto. Deus manda Moisés jogar o que na água para ela ficar doce? Mel? Açúcar. Foi isso? Ele disse assim, tira um sirope da árvore, assim, um melzinho para deixar água. Foi isso? Não. Ele disse assim, jogue uma madeira. O tronco de uma árvore. Era mágica aquela madeira, gente? Não. Tinha um poder medicinal? Também não. O poder estava em quem mandou jogar. O poder estava em como estava sendo utilizada aquela árvore. E aí, imediatamente, o Senhor cura aquela água. E ela de amarga se torna doce. E eu amo que existe algo muito poderoso na narrativa do Êxodo. É que, repetidamente, Deus usa um pedaço de madeira como instrumento do seu milagre. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver o cajado de Moisés.
levantado para abrir o Mar Vermelho. Você vai ver esse mesmo cajado, essa mesma madeira, tocando na rocha e vindo a água para o povo beber. E agora, através de um galho, através de uma árvore, Moisés toca na água e as águas amargas se tornam imediatamente doces. Aquela madeira comumente repetida ali no Êxodo era um sinal profético apontando para algo que viria ainda maior. Uma cura ainda maior. Não simplesmente uma cura de algo que era amargo e ficou doce. Não simplesmente um Deus que se revelava como uma cura do corpo, da alma, mas uma restauração completa. A restauração que viria através de Jesus no madeiro, numa cruz, que perdoaria os nossos pecados e nos daria salvação, libertação e vida eterna para todo sempre. Então, ali naquele contexto de águas amargas, Deus se revela e diz: eu sou o Senhor que o cura. Yahvé Rafá. E a palavra Rafá não significa só curar. Curar, quando a gente fala, a gente pensa curar, a gente já pensa uma pessoa doente fica curada. Mas aqui no original significa restauração, reconstrução completa. Séculos depois, Isaías ia conectar essa palavra a uma promessa ao futuro Messias. É isso que eu estou falando para vocês. Em Isaías 53, versículo 5, o profeta diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui a palavra ferida vem do original, que descreve marcas profundas deixadas por açoites, cortes, chicotadas. Aqui Isaías está descrevendo o sofrimento real que Jesus passou, as feridas, as chagas de Jesus. E a partir dessas feridas, ele é o Yahvé Rafá, aquele que é capaz de curar, de restaurar. Então, olha que coisa linda, aquele milagre ali, quando Moisés joga a madeira na água e ela se torna doce, era também um prenúncio, uma preparação de uma cura muito maior, de uma restauração muito maior que viria em um madeiro, na cruz do Calvário, trazendo libertação e salvação para mim e para você. E outra dimensão do texto de Êxodo que a gente leu, do capítulo 15, versículo 25, diz assim: que ali o colocou à prova. Presta atenção, Deus colocou o povo à prova onde? Nas águas doces? Não, foi nas águas amargas. Ali, nas águas amargas, Deus os colocou à prova. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E sabe, essa palavra é tão linda. A prova da sua fé produz perseverança. No original, essa palavra perseverança é upomone. Olha só, é a capacidade de estar debaixo. É a capacidade de estar sob. É a capacidade de estar sob pressão. Muitas vezes, na hora da aflição, da dor, a gente quer que Deus nos tire da dor. Mas, para produzir perseverança, Ele nos dá a capacidade de estar debaixo da dor. Fortalecido debaixo da dor, sob pressão, sob aflição, para que a perseverança possa vir como fruto na nossa vida. É assim que a perseverança nasce. Ela não nasce dos dias bons. Ela não nasce da alegria, da celebração, da vida. Ela nasce da pressão, do processo. E nós precisamos entender que a pressão, o processo, a dor, sempre traz algo de bom para a gente. Tim Keller tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, a preocupação é não acreditar que Deus pode acertar, mas a amargura é acreditar que Deus errou. E ambos são destruidores, percebe? Que tanto a preocupação quanto a amargura são destruidores, mas a amargura consegue ser pior. Porque a preocupação é quando a gente não consegue acreditar que Deus é capaz de acertar. Mas a amargura é a gente pensar que Deus errou. A amargura é a gente deixar ficar no nosso coração: eu não deveria ter passado por isso. Eu fui injustiçado. Deus poderia ter feito diferente. Porque Deus não levantou aquela pessoa para me avisar? Porque Deus não mudou essa circunstância? Porque minha oração não foi respondida quando eu fiz aqui? Percebe como é perigoso deixar a amargura entrar no nosso coração?
Quando a amargura entra, a gente está dando uma resposta para Deus. Deus, o Senhor errou. Isso é perigoso. Isso é destruidor na nossa vida. Se duvidar que Deus pode acertar já é ruim, imagina acreditar que Deus errou. Deus que me livre. Se muitas vezes no meio da preocupação eu fico, será que Deus pode? Será que Deus vai fazer? Será que é capaz? Eu acho que já atinge o coração de Deus em cheio. Como, meu filho? Como você é capaz de pensar isso de mim? Como você é capaz de pensar que eu não posso transformar um amargor em uma doçura, sendo que acabei de deixar você passar pelo meio das águas? Você percebe como a preocupação fere o coração de Deus? Mas a amargura fere mais. Porque a amargura é quando a gente vai deixando, ó. A gente vai deixando a dor entrar. A gente vai deixando a dor entrar de tal maneira que tem uma hora que a gente desacredita de Deus. E não é só de Deus, a gente desacredita das pessoas. A gente desacredita de tudo e de todos. Hoje a pergunta para mim e para você é: estamos em Mara? E talvez em Mara não temos compreendido que Deus é capaz de usar qualquer coisa para mudar a circunstância. Deus é capaz de transformar o amargo em doce. Deus é o Yahvé que cura quando tudo que você tem está escondido. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz: e disse: se você ouvir atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, e fizer o que é reto aos seus olhos, se der ouvido aos seus mandamentos e observar todos os seus estatutos, não trarei sobre você nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Vamos repetir isso? Eu sou o Senhor que... Eu sou o Senhor que cura. Olha bem para mim. Essa última frase, que é uma frase longa no português, no hebraico só são duas palavras: Yahvé Rafa. Toda essa frase que eu falei para você aqui do texto bíblico são duas únicas palavras: Yahvé Rafa, o Deus que cura. E a palavra Rafa na tradução não é só curar, como eu já falei para vocês. Olha só a tradução do original: é sanar, restaurar, remendar, costurar de volta. É uma palavra que é usada muito mais do que uma cura de uma enfermidade. Foi a mesma palavra usada em 1 Reis, quando Elias repara o altar do Senhor. Ele usa Rafa, é uma reparação, é um remendo do que foi quebrado. É costurar o que foi rasgado. Então, quando a gente está aqui hoje estudando o nome de Deus e Yahvé Rafa, a gente não está falando só para quem está doente. Essa pregação, eu não sei nem porque eu vim hoje. Minha saúde é ótima, graças a Deus. Você não está entendendo nada. Yahvé Rafa vai muito mais além do que uma doença no corpo e na alma. É uma reparação. Gente, Deus é capaz de reparar, costurar o que foi rasgado. Eu não sei se você consegue entender a dimensão da força que existe nisso. Às vezes, sua saúde está impecável, mas como um prato quebrado e que a gente cola com super bond depois que colou, morrendo de medo da mãe pegar a gente, e fica aqueles remendos todos, e muitas vezes a gente não consegue colar os pedacinhos. Deus é capaz, Ele é o Yahvé Rafa. Ele é capaz de fazer um reparo. E quando o reparo de Deus vem, não é como o nosso não, tá? Eu não sei se você, quando era criança, já quebrou alguma coisa valiosa da sua mãe ou do seu pai. Gente, quem aqui já passou por esse drama? Porque é um drama. É um drama na vida da gente. Vamos falar a verdade. Eu olho para trás, no meu passado, eu penso: era tão bom esses dramas que a gente vivia. As minhas filhas são tão dramáticas e os dramas delas, assim, elas choram. Eu falo: minha filha, não sabe nenhum problema da vida. Pra gente era um drama. E eu me lembro que a minha mãe tinha uma terrina. Esses dias eu até falei dela, até mostrei ela na casa da minha mãe, que ela amava. Inglesa. Meu irmão era levado demais, gente. Meu irmão, o pastor Geraldo, jogava bola dentro de casa. Meu irmão era um perigo. Só ele de homem. Bola de gude, bola, tudo, corria. Eu tinha tanto medo dele quebrar, porque eu sabia que se ele quebrasse, todo mundo apanhava. Eu não sei se você teve essa mãe. Já viu aquela mãe que quando um filho erra, vai que ela pega uma blusa, ela depois vai apanhar tudinho. E eu e as minhas irmãs, que eram mulheres, a gente dizia: anda na linha, Geraldo.
Porque a gente não quer apanhar. Anda na linha. E aquela terrina quebrou-se. Depois de muitos anos, nós descobrimos que não foi Geraldo que quebrou. Foi Rebeca que acusou o Geraldo. Mas isso fica para a próxima, porque eu estou colocando casos de família aqui. O fato é que a terrina foi toda colada. E quando cola uma coisa que uma vez foi quebrada, fica toda aquela marca, né? Eu amo que quando Deus faz a restauração, não fica a restauração do super bonde que a gente faz. A restauração de Deus é como aquela arte japonesa que eu esqueci o nome aqui, mas que é feita com ouro, que faz algo novo, que vira arte daquilo que um dia foi quebrado. Deus é esse, Yahvé Rafá, que traz beleza das nossas dores, das nossas aflições. Ele é o Deus que cura até aquilo que a gente está escondido. A pergunta para mim e para você hoje é: nós estamos dispostos a mostrar partes do nosso coração amargo que a gente ainda não mostrou para Deus? A gente está disposto? Porque existe uma dinâmica muito comum na vida de pessoas que foram muito machucadas. Elas querem gerenciar a dor e não entregar a dor. Pessoas que foram muito machucadas, elas querem gerenciar a dor. Eu sei viver, eu continuo. Eu estou gerenciando aqui essa dor. Eu vou vivendo aqui. Eu vou instrumentalizando o processo. Quando na verdade nós precisamos entregar a dor, a amargura para quem é capaz de curar. Yahvé Rafá, o Deus que pode curar. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: cuidem. Olha bem para mim, cuidado. Toda vez que a Bíblia disser cuidado, tenha cuidado. Porque quando uma mãe e um pai diz cuidado, a gente precisa ter cuidado. Mas quando Deus diz cuidado, crê em Deus Pai. Redobre, por favor. E a Bíblia diz: cuidem, para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus. E para que nenhuma raiz de amargura brote e venha causar problema, contaminando a muitos. Porque é isso que a raiz de amargura faz. Ela encontra um alvo, verdade ou não? Já falei para vocês, né? Que quando a gente está amargo, a gente sempre procura o alvo. Geralmente, o alvo é a pessoa que está mais perto da gente. O alvo é quem está dentro de casa. Seu coração está amargo, aí você desconta na sua família. Aquela impaciência que você joga neles, mas que não é nada pelo que eles fizeram. É pelo peso que você está carregando, que você já não consegue mais suportar. É pela dor que você está sentindo, que você já não consegue mais suportar. Cuide. Cuide para que não entre nenhuma raiz de amargura no seu coração. E aí é nessas horas que a gente precisa do Jeová Rafá todos os dias. É por isso que eu falei, essa palavra é para mim e para você. Com gripe sem gripe, com enfermidade sem enfermidade. Todos os dias a gente precisa de cura. Todos os dias antes de dormir a gente vai dizer: Jesus, cura aqui meu coração dessa aflição que eu passei hoje. Leva aqui, Jesus, porque eu sei que não levar vai se transformar em mágoa, depois vira rancor, depois vira ressentimento. Quando eu vejo, a amargura se instalou. Gente, a gente não presta sem Jesus, não. A gente não vale nada sem Jesus. Eu não sei você, mas se a gente não tiver Jesus, a gente está acabado. O coração da gente, já dizia a Bíblia, o coração do homem é enganoso. A gente vai guardando, quando a gente vê, a gente está podre. É por isso que todo dia a gente tem que dizer: vem aqui, Jesus, limpa aqui, Jesus, lava aqui, Jesus. A minha avó me ensinava assim: Thalita, todo dia você diz assim: passa com teu sangue, Jesus, na minha vida. Eu cresci ouvindo isso. Minha avó morreu com 106 anos. Uma mulher temente ao Senhor. Eu li a Bíblia para ela todos os dias quando ela não conseguia mais ler. Porque quando ela conseguia, ninguém precisava ler. Ela já sabia ler sozinha, não precisava de ninguém. E ela dizia assim: Thalita, fala assim para Jesus: passa com teu sangue aqui, Jesus, na minha vida. Eu cresci assim, eu era pequenininha, eu dizia: passa com teu sangue aqui, Jesus, na minha vida. Eu falava quando eu nem entendia o que era isso. Hoje, graças a Deus, eu entendo. Um pouquinho maiorzinho eu fui compreendendo. Todo dia a gente tem que dizer: passa com teu sangue aqui, Jesus, na minha vida. Jeová Rafá, passa aqui com tua cura no meu coração. Passa tua cura aqui na minha mente. Passa com tua cura aqui nas minhas emoções. Restaura aqui, Jesus. Restaura aqui. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu amo, que ele diz assim, ó:
ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque nós fomos perdoados por Deus do que era imperdoável. É mais ou menos assim. Ou seja, para perdoar não é preciso coragem, força. Eu preciso ter força para perdoar. Não, você só precisa ter consciência de que você foi perdoado de graça. Quando você tem consciência, você liberar o perdão. Para perdoar, você não precisa, ai, Deus me fortalece para eu perdoar. Não, tenha consciência de que você foi perdoado, que você consegue liberar o perdão. O problema é que às vezes a gente perde essa consciência que a gente precisou do perdão. E que a gente precisa de perdão todos os dias. Uma das histórias mais lindas que eu amo sobre perdão é a história de uma missionária chamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma jovem que sua família abrigou em sua própria casa alguns judeus na época da Segunda Guerra Mundial, que estavam sendo perseguidos pelo nazismo. E a história conta que por ter abrigado, elas foram pegas e toda a sua família foi enviada para um campo de concentração. Sua irmã Betsy foi enviada para um campo e ela morreu, infelizmente. Corrie ten Boom conseguiu sobreviver e depois disso ela se tornou uma grande missionária, falando sobre o que Deus tinha feito na vida dela. E a história conta que um dia ela estava pregando e falando sobre o perdão em Munique, na Alemanha, quando de repente, no meio da plateia, ela viu um homem, um soldado, um dos mais perversos que estavam no campo de concentração de sua irmã Betsy, que havia morrido. E a história conta que Corrie ten Boom congelou. Ela disse que já não sabia mais o que falar. Aquele homem se aproximou dela e estendeu a mão. E ela conta que naquele momento, todas as memórias de tudo que aquele homem tinha feito ali vieram à sua mente. E o que ela respondeu? Ela disse assim: Jesus, eu não consigo, mas você manda perdoar, você manda que eu perdoe. Então, Jesus, levante a minha mão. Ela conta que no inconsciente ela disse: Jesus, levante a minha mão para que eu possa estender a mão para esse homem, porque o sentimento que vem depois é de responsabilidade sua. Então, ela estendeu a mão para aquele antigo opressor e disse: meu irmão, eu te perdoo. Com todo o meu coração, eu te perdoo. Perdoar é isso, gente. Não é ser forte. Perdoar é entender que um dia você foi perdoado por Deus. E quem foi muito perdoado, precisa perdoar também. Yahvé Rafa. Corrie ten Boom mostrou o que era perdão quando ela obedeceu com apenas aquilo que ela tinha. Às vezes a gente vai precisar obedecer apenas com aquilo que a gente tem. Tem momentos que a gente vai estar sentado e alguém vai dizer uma palavra tão dura que a gente não vai conseguir dizer nada. Uma lágrima vai correr e a gente vai dizer assim: eu estendo a mão, Senhor. Só quem já foi ferido, chamado de coisas absurdas. Tem pessoas que têm um histórico difícil na infância, que foram chamadas de incompetentes, que não ia dar pra gente, que não ia prestar em nada. E isso eu estou suavizando bem para não falar o que muita gente de fato escuta, que são palavras às vezes muito mais duras do que isso. Às vezes a gente vai precisar ser Corrie ten Boom. A gente vai precisar entender que Deus cura quando a gente não é capaz de mostrar. E aí vai ter uma hora que, como Corrie ten Boom, a gente vai dizer: oh Deus, eu não consigo. Levanta a minha mão. Levanta a minha mão, me ajude, me capacite. E Yahvé Rafa, venha com a sua cura. Deus é aquele que cura para que outros também sejam curados. Êxodo capítulo 15, versículo 27 diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. Fala comigo: 12 fontes e 70 palmeiras. Mas vocês estão com sono. Estou sentindo que é porque é domingo de manhã. Para a gente dar aquela última acordada, não perder o fim da mensagem, que é sempre a arrematação final, melhor, para a gente pegar a aplicação e voltar para casa cheia do Espírito Santo. Vamos falar com mais força? Fala assim comigo: 12 fontes. Olha como vocês eram bonitos, hein? E 70 palmeiras. Foi só para acordar, porque eu tinha visto umas pessoas. Seu Damião mesmo estava dando uma costelada. Tô brincando, seu Damião. O senhor tem moral aqui nessa igreja, seu Damião. O senhor pode fazer o que o senhor quiser aqui. O senhor manda. Ninguém dança como o seu Damião. Ninguém adora como o seu Damião. Ninguém louva como o seu Damião.
Claro que não existe comparação de adoração, né? Todo mundo tem uma adoração que Deus aceita. A gente tem que explicar isso aqui também. É só uma figura de linguagem para dizer que a dancinha do seu Damião é tão fofa, verdade ou não? Ou coisa boa a gente vir para a igreja, seu Damião. Não é, seu Damião? Seu Damião louva assim. Eu me alegro de ver seu Damião louvando. Sabe que seu Damião tem liberdade para louvar, verdade ou não? Ó, só um homem curado faz isso aí, ó. Não é, seu Damião? Coisa linda. Eu conheço a história de seu Damião. Quando seu Damião chegou aqui, não foi seu Damião? É por isso que ele louva Jesus assim. É isso aí. 12 fontes e 70 palmeiras. Depois da amargura, sempre vem uma fonte. Um refrescor. Uma água nova, geladinha. E não veio só um copo d'água. Veio o quê? 12 fontes. 70 palmeiras. Veio sombra. Veio sombra. Veio sombra e água fresca. Veio sombra e água fresca. Veio Elim. 12 fontes e 70 palmeiras. E o texto não diz como foi a transição, não diz como foi o processo. O texto não fala quanto tempo levou. Que a gente gosta de saber, né? Vamos ver aqui quanto tempo, para ver se está parecido com a minha prova, né? Bora ver se... Eita, tô achando que Deus está usando a pastora para dizer quanto tempo vai acabar. Tá não, gente, tá não. Porque o texto não fala nada aqui. Só fala que depois do lugar amargo, houve um lugar de provisão. E aqui está um ponto maravilhoso. É que quando Deus cura uma ferida, Ele cria uma testemunha. Quando Deus cura uma ferida, Ele cria uma testemunha. Ele cria alguém capaz de anunciar a cura. Corrie ten Boom, depois que foi alcançada pela cura do Senhor, através do perdão que ela liberou, ela não foi para casa viver isolada sozinha. Ela viajou mais de 66 países, falando do perdão que ela conseguiu liberar aos seus algozes. Porque quem é curado vira uma testemunha. Sabe, eu amo que Deus quer curar nossas feridas mais profundas para nos fazer uma testemunha. Uma testemunha. Porque através da ferida que tivemos e da cura que recebemos, podemos levar a cura para outras pessoas. Coisa linda é quando a gente encontra alguém que está num lugar que a gente já esteve e a gente diz assim: eu já estive aí. Eu sei como é duro. Eu sei como dói. Coisa boa é ser aconselhado por quem tem... Eu estou travando aqui na minha palavra, acho que é cansaço. Coisa boa é ser encontrado por quem tem empatia e sensibilidade. Porque tem gente que não tem, não. Esses dias eu vi um videozinho, apareceu pra mim. Apesar de eu estar sem rede social há 1 ano e meio, que eu estou sem seguir ninguém, eu entro no Instagram só pra postar e saio. Mas às vezes aparecem vídeos aleatórios, já que eu não estou mais seguindo ninguém, só aparece ou os da igreja, que é só o que eu sigo, a igreja. E meu marido, né, claro. Aí não dá, né, gente? Porque no outro dia ia dizer: a pastora tá brigada com o pastor. E aí apareceu um vídeo de uma adolescente, ela tava pregando. Era jovem, na verdade, não era adolescente não, devia ter uns 20 e poucos anos. Gente, mas ela pregou, mas ela bateu com tanta força. Eu falei: a idade. Deu uma vontade de rir. Eu falei: mulher, não fale desse jeito não. Porque ela tava: porque você não pode isso, porque você pensa que... Mas só que ela tava falando para quem talvez estivesse em dor e aflição, que ela tinha que ter um comportamento totalmente diferente, mas de um lugar de julgamento, não de um lugar de empatia, não de um lugar de amor. Porque no máximo, o maior problema que ela teve foi escolher o que ela ia fazer no vestibular. Que talvez aquela menina de 20 anos ainda não tinha passado por lutos, por traições, por angústias da alma. Talvez poucos problemas ali que há. Vamos falar a verdade, nada contra os jovens, nada contra vocês, eu também já fui uma. Mas quando a gente tem 20 anos, a gente não tem experiência de quem tem 50. Aí a gente quer vir com a faca e o foice na mão, não é? Não sei por que você não fez isso. Pois é, mulher, tu não ganhou experiência ainda. Por isso que tu não sabe, não é? Eu amo que Deus é esse Deus que cura de um lugar de empatia para levarmos essa empatia para outras pessoas, para levarmos cura para outras pessoas. Yahvé Rafa. Porque Deus é capaz de nos curar para oferecer cura para outras pessoas, não porque a gente tem um método, mas porque a gente tem um testemunho.
não é um método. Não vamos vender o nosso testemunho. É porque nós temos um testemunho. Yavé Rafa. Você pode ficar em pé no seu lugar? Obrigada pelo carinho. Yavé Rafa. O Deus que cura. O Deus que cura quando tudo que você consegue ver é amargura. Quando tudo que você enxerga é dor. Quando você só vê a água amarga. O Deus que cura. O Deus que cura quando tudo que você recebe é sofrimento. O Deus que cura. E cura usando aquilo que você não esperava. E cura mostrando que a restauração é muito maior do que aquilo que você pensava. O Deus que cura. O Deus que cura. Cura aquilo que você tem escondido. Cura aquilo que você tem guardado. Cura aquilo que você não fala pra ninguém. Cura aquilo que você está tentando gerenciar ao invés de entregar. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. Ele cura para que outros também sejam curados. Hoje eu quero que você entregue o seu coração para o Senhor, assim como Ele está. A gente não surpreende Deus, gente. Não, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o que vai sair da nossa boca antes que a palavra chegue na nossa boca. As Escrituras dizem isso. Deus conhece. Então você não precisa gerenciar a sua dor. Você precisa entregar a sua dor. Você não veio aqui para gerenciar seu sofrimento. Você precisa entregar o sofrimento. Você não veio aqui para fingir que Mara não é difícil. Mara dói. É difícil passar pelas águas amargas. É muito duro ficar 3 dias sem beber água e quando a gente vai beber tá amargo. E Deus não está dizendo pra gente que é pra gente fingir que Mara é bom. Não. Ele está dizendo pra gente que a gente precisa crer que Ele pode transformar a amargura em doçura. Que Ele é capaz. E que a pergunta da gente não é: Senhor, será que o Senhor pode? A nossa pergunta é: Senhor, o Senhor quer? E aí quando a gente pergunta do jeito certo, Ele vem e diz: eu quero. Seja curado. Feche seus olhos. E eu não sei qual é a cura que você precisa hoje. Você que está aqui, que talvez esteja enfermo. Você recebeu um diagnóstico médico, um câncer. Você que recebeu um diagnóstico de uma enfermidade nos rins, na bexiga, no estômago, uma diabetes, um problema na coluna, uma hérnia. Eu não sei qual é a aflição do seu corpo. Se você precisa do toque do Yavé Rafa, Ele está aqui essa manhã. Se você está me assistindo, se você está enfermo no seu corpo, Ele pode te alcançar aí. Ele é o Yavé Rafa. Talvez você diga: pastora, no corpo eu não estou sentindo chagas, mas na alma tem. Eu estou em angústia, em ansiedade, em depressão, em desespero, em desânimo. Ele é o Yavé Rafa. Ele é o Yavé Rafa. Ele cura o corpo e cura a alma. Yavé Rafa. E talvez, em último lugar, e talvez o que eu mais falei aqui, se hoje você precisa de uma cura no coração, se hoje você está em amargura por algo que aconteceu há pouco tempo ou há muito tempo, na sua infância, e você pensa assim: eu sempre vou passando adiante, eu vou gerenciando, mas eu não quero ser amarga, porque tem gente que está vivendo uma vida de amargura. Ela não tem paz dentro de casa. Ela joga toda a amargura no marido, joga toda a amargura na esposa, joga toda a amargura nos pais, joga toda a amargura nos filhos. Por quê? Porque foi sedimentando. Falta de perdão, falta de perdão, falta de perdão. Jesus, hoje nós queremos ter a consciência que porque fomos curados precisamos devolver, e fomos perdoados precisamos devolver perdão. Levante suas mãos. Yavé Rafa. Yavé Rafa. Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Yavé Rafa. O Deus que cura. Cura o corpo, cura a alma e cura o espírito. Ele está aqui. Yavé Rafa. Clame por Ele. Peça a Ele. Yavé Rafa. Eu sei que Tu cura. Toca-me, Senhor. Diga isso. Leve sua dor para o Senhor.
Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. O Senhor que cura. Nós queremos te agradecer porque Tu és restauração. Tu és restauração do coração quebrado, do coração partido, da dor que dilacera a alma. Tu és restauração. Yahvé Rafa. Yahvé Rafa. Toque no Senhor. Restaure no Senhor o corpo, a alma, o espírito, a mente, o coração. Que sejamos completamente livres de todo o peso, de toda visão obscurecida, de tudo aquilo que nos impede de enxergar o quanto fomos perdoados. Senhor, nos ajude a perdoar com o perdão que recebemos, a perdoar quem nos fez mal. Nos ajude a liberar o perdão. Que nós possamos oferecer perdão também por aquilo que um dia fizemos às pessoas. Porque todos nós estamos errando e falhando aqui no mundo. Mas temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer. Te pedimos perdão, Senhor. Perdão quando não cremos. Perdão quando não confiamos. Perdão quando fizemos a pergunta errada. Perdão quando não entendemos que o Senhor pode. Que o Senhor é capaz de todas as coisas. Tu és o nosso Yahvé Rafa. Shalom. O Senhor é paz, o Senhor é cura, o Senhor é restauração. Te agradecemos, Pai. Não precisamos ver, só precisamos crer. Nós cremos que fomos curados essa manhã, que fomos tocados. Não precisamos ver, só precisamos crer. E somos uma igreja que crê. Somos uma igreja que confia. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Obrigada. Yahvé